A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. And besides this, given all diligence, added to your faith virtue, and to the virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. But to listen at it and receiving it is different. See, there is 7 qualifications to make the statue of God. There are 7 church ages that God has brought the church to this qualification, and He has 7 messengers to do it. There are 7, 7, 7. Got you right. Jó capítulo 38, versículo 4. Está escrito assim, Jó 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, esta é a pergunta: onde estava tu, Senhor? Nós temos lido esse trecho da tua palavra, destas escrituras, e pedimos o nome de Jesus Cristo que ela seja vivificada em nossos corações. Nós te pedimos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar. Muito bem, meus amigos. Nós temos aprendido em reuniões passadas a respeito da redenção. Neste momento, nós estaremos meditando dentro destas escrituras, continuando o mesmo assunto que estávamos falando sobre redenção, e o título desta mensagem, com a ajuda de Deus, será este: possuindo a nossa redenção. Possuindo a nossa redenção. O profeta de Deus, na mensagem Manifestação dos Filhos de Deus, parágrafo 151, ele diz estas palavras: não é de se admirar quando as estrelas da alva cantavam juntas e os filhos de Deus gritaram de regozijo? Sempre nos vem esta pergunta: quando aconteceu isto? Quando foi que os filhos de Deus se regozijaram? Quando foi que eles se rejubilaram? E quem foram? Quem são? Onde estavam estes filhos de Deus? Um dos assuntos, um dos versículos da Bíblia que tem causado polêmicas no mundo chamado cristão é aquela parte do livro de Gênesis onde diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas à vista, tomaram para si mulheres. Os grandes escritores e historiadores, aqueles que estudam a Bíblia, líderes, seminaristas e tudo mais, durante tanto tempo eles têm aclamado que esses filhos de Deus, que está citado no livro de Gênesis, eram os anjos que coabitaram com as mulheres da terra, trazendo assim gigantes, ou os nefilins.
Homens como Flávio Josefo, grande historiador, primeiro século, e muitos outros, eles fizeram esta mesma afirmação. E os grandes homens das grandes religiões, eles ensinam isto para o povo. Isto porque não tem o ministério profético para dirigi-los. O profeta de Deus enviado para esta geração, ele leu estes grandes escritores. Ele pegou as partes históricas de Flávio Josefo, de tantos homens do primeiro século, e ele, com o ministério profético, ele pôde separar onde estes homens acertaram e onde eles erraram. E onde todos concordam que os filhos de Deus eram os anjos, o profeta de Deus disse: eles erraram nisto. Os filhos de Deus, do livro de Gênesis, é a descendência de Sete, os setistas. E os filhos dos homens, a descendência de Caim. Mas de onde vieram os gigantes? Ele nos ensina isso em várias mensagens, como perguntas e respostas sobre Gênesis e outras mensagens também. Aquilo veio da serpente, daquela aberração. Primeiro veio Caim, mas dali veio os caimitas, e foi daquela linhagem que vieram os gigantes, aquelas monstruosidades, do qual Golias pertencia. Os filhos de Deus na Bíblia são aqueles que ele escolheu, elegeu, predestinou antes da fundação do mundo. O livro de Efésios, quando o apóstolo Paulo nos mostra a respeito do plano de Deus correspondente à redenção, à justificação e também sobre predestinação, você vê que são assuntos tão tremendos, tão altos, tão elevados, que o estudo humano, o conhecimento humano jamais poderá desmiuçar, explicar isto para as pessoas. Estes filhos de Deus, ou os atributos de Deus que foram colocados aqui na terra para manifestar a palavra de Deus no tempo próprio, eles estavam com Deus antes do princípio. E houve um momento nesta grande eternidade que esses filhos de Deus se regozijaram, se rejubilaram e se alegraram. E naquele tempo, o grande Jó não tinha esta resposta. Hoje você tem, mas Jó não tinha, porque não era tempo de se ter esta resposta. Por isso Deus perguntou para ele: onde estava tu? Quando os filhos de Deus se rejubilavam. Você é um filho? Você é uma filha de Deus? Se você na verdade o é, como disse São Paulo, a menos que o Espírito de Deus não habita em vós. Mas se o Espírito Santo habita em vós, esse Espírito Santo é o que te traz de volta para o redil. Por um Espírito, somos todos batizados, formando um corpo. O homem e a mulher, que é direcionado pelo Espírito Santo, ele pode agora, depois da revelação dos mistérios, responder para si mesmo, responder para Deus, responder para os anjos, responder para Satanás. Eu estava lá naquele princípio, eu me regozijei lá junto com todos os filhos de Deus. Por que este grande regozijo? Por que esta grande alegria antes? Por isso que hoje muitos não se alegram com as coisas espirituais. Por isso que hoje muitas pessoas não conseguem se alegrar com as coisas espirituais, porque não participaram daquela alegria no princípio. Não é de se admirar, veja, quando as estrelas da alva cantaram juntas,
E os filhos de Deus gritaram de regozijo. Quando foi isto, irmão Branham? Estou lendo Manifestação do Filho de Deus, parágrafo 151. Quando eles viram, veja quando foi que teve esse grande regozijo. Porque eu preguei aqui há meses atrás, 5 meses atrás, creio, sobre a primeira conferência na mente de Deus. E por onde vai esta gravação, eu penso, essas pessoas o que pensarão disto? Eu não citei esse parágrafo, eu nem sabia que tinha ele. Eu encontrei esta semana e pude entender porque foi pregado aquilo então. Quando foi que houve esse regozijo, esse júbilo? Quando eles viram o plano da salvação. Quem? Os filhos. E quando foi que você viu o plano da salvação? Foi quando você ouviu a primeira mensagem, o primeiro programa de rádio? Ou quando você veio o primeiro culto? Foi ali? Quando você descobriu que estava em pecado e é que a palavra estava te trazendo de volta, te chamando para casa? Foi nesse instante que te foi mostrado o plano da salvação? Não. Quando eles viram o plano da salvação, Deus colocando o seu nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Isso não dá regozijo em tua alma? Isso não dá certeza? Se isto foi feito lá, quem que pode te tirar da verdade? Quem pode te impedir de ver o caminho correto? Quem pode te tirar de você esta inspiração divina? Quem pode tirar de você a certeza de que você é um salvo, é uma pessoa redimida por Cristo? Ninguém, não há demônio no inferno que possa impedir tua caminhada. Você estava lá antes, e aqueles que estavam lá antes terá que voltar para lá, por isso não tem como se perder. É o caminho de volta. E dizem que é o caminho de volta, não dá para se perder. Você já trilhou por ele, já participou dele. Agora, o diabo fará tudo em nossa caminhada para nos fazer medo, nos dar temor. E nas escrituras, o que mais você encontra é Deus dizendo: não temas, te dando segurança. Não temas, não temas. Sempre você encontra isto. Redenção pelo poder, parágrafo 101. Este é o problema da igreja hoje. Qual o problema? Morre de medo de cometer uma falha. Vocês lembram? Eu já ouvi o caso. O irmão de uma determinada igreja uma vez disse: olha, graças a Deus agora está tudo bem. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei em línguas estranhas e agora eu sei que não vai ter problema nenhum. E o pastor que estava conosco disse: mas quem te ensinou essa coisa tão falsa? Se a Bíblia diz: no mundo passareis por aflições. Se a Bíblia diz que aí é que a pessoa é tentável, é que vai ter problema, por que você disse que tudo vai estar bem? Não é? Outro disse: eu não vou dar este passo agora, eu não vou me batizar, não vou fazer isso. Irmão Júlio, lembra daquele tempo? Quando aquele irmão dizia assim: eu não vou me batizar agora não, pode ser que eu vou falhar depois. Não é? Isso é o diabo que faz isso, para te causar temor e medo. Por um lado, você sabe que Deus é justo e santo. Então, como o diabo não pode tirar isso de você, de que Deus é justo e santo, exige santidade, exige separação, então ele começa a dizer para você assim: você não vai dar conta, então é melhor não ir. Sabe? Este é o problema da igreja hoje. Morre de medo de você cometer uma falha. Agora, como pode você falhar quando você está em Cristo? Antes do mundo existir, tinha como você falhar? Não, você estava em Cristo, você estava no Logos de Deus. Agora, quando esse atributo de Deus foi colocado em carne, na carne você comete fraquezas e falhas. E esse é o teste que nós temos que enfrentar aqui na terra. É o teste que Jesus teve. Em tudo foi tentado, mas sem sucumbir às falhas, sem pecar. E como podemos fazer? Então a única alternativa é esta: é hoje você se posicionar em Cristo, ter a sua posição em Cristo.
Em Cristo não há falha. Em Cristo não há problema. E quando o homem e a mulher se posicionam em Cristo, ele já não fica com medo de cometer falhas. Porque como pode você falhar? Como pode falhar quando você está em Cristo? Você não pode falhar. Porque você tem vida eterna. Todos os demônios do inferno não podem abalar você. Porque você volta a participar, a se ver naquilo que você era antes. Por isso que, pela graça sois salvos, por meio da fé. Para isto precisa estar em atuação fé. Fé no sacrifício te faz entender que você já não pertence mais ao mundo, que você foi comprado, foi redimido. Fé no sacrifício de Cristo te faz entender que os teus pecados foram apagados. Isto é o que? Justificação pela fé. Mas nós estamos tão preocupados em sermos bons, em realizarmos boas obras, que esquecemos que é por fé. Esquecemos que é por fé. Fé naquilo que Ele já fez por você. Fé naquilo que Ele já fez por nós. Veja, todos os demônios do inferno não podem abalar você. Você tem vida eterna. Assim disse Jesus. Então não tenha medo de falhar. Mas e se eu falhar? E se eu chegar a cometer qualquer coisa? Você disse, irmão Branham, se ao menos eu conseguisse deixar de fumar, se ao menos eu conseguisse deixar de beber, se ao menos eu conseguisse deixar de roubar, se ao menos eu conseguisse deixar de fazer isto e aquilo, e assim vai. Aí você tem uma lista interminável. Se ao menos eu pudesse deixar de falar mal da vida do outro, se ao menos eu pudesse deixar de gostar desse tipo de música, se ao menos eu pudesse deixar de ter determinadas companhias que me afastam daquilo que é correto. É uma lista que não tem fim. Aqui está o conselho do profeta: não esmoreça, apenas siga em frente, Deus cuidará do restante. Amém? Porque não é por força, não é por violência, não é por você querer, não é por você dizer assim, eu não vou fazer mais isso. Não adianta. Não é assim. A partir de hoje eu não falo mais estas coisas. Daí a pouco já falou. Não é assim. Não esmoreça, não deixe de tentar, mas continue seguindo em frente. Entregue isso nas mãos de Deus. Tem um degrau que você não subiu ainda? Entregue isso nas mãos de Deus. Porque a estatura do varão perfeito, desde o primeiro degrau até o último, é uma obra de Deus em você. Ele vai te aperfeiçoando, Ele vai te purgando, até que você fique na posição que Ele deseja que você esteja. Você faz sua parte, Deus fará a parte dele. Amém? Então aí está quando foi que houve o grande júbilo. Foi quando o cordeiro foi sacrificado e com seu sangue você viu, você estava em Deus e você viu seu nome sendo escrito ali. Ali foi mostrado todo o plano da redenção para cada filho e filha de Deus. Durante todo o tempo isto ficou como sem sentido, sem as pessoas saberem o que era isto. E todos que procuraram desvendar o grande mistério de Deus, eles falharam, porque era apenas para o último dia, quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, quando o livro da redenção que foi escrito lá no início fosse aberto e desvendado para você. Eu creio que isto já tem acontecido. Por isso que agora você pode ver estas coisas. Amém? Sim, meus amigos. Quando no culto anterior foi feita a pergunta, quantos de nós estávamos lá quando ele cumpriu aquela etapa, quando ele nos comprou de volta, porque já éramos dele? Quantos estavam lá quando ele se levantou? Nós aprendemos que nenhum de nós, na carne, como estamos aqui, estávamos lá. Mas o Espírito Santo estava lá. E o Espírito Santo foi devolvido à terra para ser em nós testemunhas da sua ressurreição. É por isso que hoje
Hoje o Espírito Santo em você, testemunha da ressurreição de Cristo, testemunha da redenção que foi efetuada. Isto não em seu corpo. Não depende da carne. É o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Confortador, o Advogado. Por que ele é advogado? Justamente para advogar nossa causa. Justamente para isso. Mas como ele é advogado? Você está com medo de falhas, está com medo de fazer alguma coisa que pode entristecer esse Espírito Santo da graça? Ele é advogado. Me diga como. Eu vou responder essa pergunta. Nós temos um advogado em nós. Nós temos esse advogado em nós. Cristo em nós. A esperança da glória. A Bíblia diz: se você não tem um filho, você não tem a vida. Veja, se você não tem, não é se você crê que o filho está no céu, é se você não tem o filho em você, você não tem a vida. Vê só como as palavras de Jesus foram tão mal interpretadas. É aquele que tem. É aquele que tem. Você não pode ter uma coisa que está longe de você. Você não pode. O que tem, retenham. Guarde, segure. Se você não tem o filho, não tem vida. Mas quem tem o filho, tem vida. Veja só isso. Você é um ser humano, eu sou um ser humano. E você faz as obras de um ser humano. Eu faço. Eu realizo as obras de um ser humano. Agora, eu posso imitar um cachorro. Eu não sou um cachorro, mas posso imitá-lo. Veja, eu posso imitar um macaco. No entanto, eu tenho as formas de um ser humano. Você tem a forma de um ser humano, mas você pode imitar um outro animal. Mas se o Espírito da divindade habita em você, se o Espírito da divindade habita na igreja, esse Espírito então vai se expressar através da igreja, vai se expressar através de você. Veja, se o homem pudesse possuir o espírito de um animal, de um macaco, ele não ia imitar o macaco, ele ia fazer as mesmas obras de um macaco, porque a matéria faz aquilo que o espírito que a habita, que a domina, faz. Sem o espírito, você não faz nada. É apenas um bolo de carne inerte. Precisa do espírito, das faculdades do espírito, para que as faculdades do corpo possam então ter suas reações. Para que você possa pensar, imaginar, enviar ordem para mãos, pés, ou seja o que for, e assim cumprir as ordens do teu cérebro, do teu espírito, do teu intelecto, ou seja, como os homens entendidos falem, expliquem o que é isto. Deus tem nos feito participantes da sua natureza, de acordo com a epístola de Pedro. Somos participantes da sua natureza. O que é a natureza de Cristo? A natureza divina, a natureza do Cordeiro. São as 7 virtudes. Aquilo que nós não conseguimos encontrar no macrocosmo nem no microcosmo. O homem, sendo completo, sendo feito, sendo composto de 16 elementos, ele não está completo, ele precisa de mais 7. E esses 7 restantes, esses 7 elementos restantes, que está além da química, está além da explicação, ele não é encontrado no microcosmo nem no macrocosmo, no universo. Ele pode ser encontrado unicamente em Deus. A parte restante para que o homem possa se tornar uma nova criatura, um ser cheio do Espírito Santo, ou subir a estatura do varão perfeito, ele está além do cálcio, do potássio, da luz cósmica, do cal, do petróleo, do fósforo, os 16 elementos que compõem teu corpo. Você precisa de mais 7 elementos, completando então 23. Estes outros 7 só podem ser encontrados em Deus: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal.
Então, quando o homem tem este acesso a Deus, como é este acesso a Deus? É ir até Deus? Não. É estar numa condição que Deus vem até ele, o enche, o preenche, o vivifica. E aí este homem então tem sido feito agora participante da natureza divina. A natureza divina que está em nós nos diz isto: as obras do divino têm que ser feitas através de nós. As obras de Cristo têm que ser realizadas através de nós. Se fosse o espírito de Beethoven em você ia compor música. O espírito de Beethoven em você faria com que você compôsse música, escreveria música. O espírito de qualquer homem, de um poeta, em você, faria você compor, escrever, recitar poesias. Mas é o Espírito de Cristo em você. É o Espírito de Cristo. Por isso que nós temos que nascer de novo, para sermos então o quê? Posicionados no reino de Deus. O profeta pregou as mensagens adoção. Adoção 1, 2, 3, 4 e 5. Isto baseado no livro de Efésios. E muita gente não entende que o livro aos Efésios é exatamente aquilo que foi escrito para posicionar a igreja no lugar correto, no lugar certo, no lugar celestial, em Cristo. E quando se pergunta o que é o lugar celestial, o que é os lugares celestiais, que lugar celestial é este? O profeta nos ensina: o lugar celestial é a sua posição em Cristo. É a posição que você tem assumido no corpo de Cristo. Quando você nasce de novo, você pode então ser posicionado no reino de Deus. E nós vamos pensar um pouquinho no que aconteceu no Antigo Testamento para entendermos estas coisas. Davi, ele foi ungido rei. E foi ungido por um profeta, o grande Davi. Ele foi chamado para ser rei, mas ele teve que ter um posicionamento. Um dia, meus amigos, ele teve que se assentar no trono de Israel, cumprindo assim a palavra de Deus. E o que precisamos entender é que Davi foi imortal. Eu disse foi, voltando a tantos mil anos atrás, quando ele vivia. Davi foi imortal. Imortal não pode morrer. Isso quer dizer, ele não podia morrer. Davi não podia ser morto. Se Davi fosse morto em alguma batalha, se Davi tivesse sido morto pelo leão, pelo urso, ou naquela batalha contra Golias, Deus teria que ressuscitá-lo, porque Deus tinha dito: você se assentará no trono. Então, se ele morresse naquela batalha contra Golias ou qualquer outro momento em sua vida, Deus teria que trazê-lo de volta à vida para cumprir o plano de Deus estabelecido. Enquanto aquele plano não fosse estabelecido, ele era um ser imortal. Pense nisso. Pense nisso. Isaac era imortal até que ele tivesse um filho. Enquanto não lhe nascesse aquele filho, ele era imortal, porque da sua linhagem, da sua descendência, viria o filho da promessa. Ora, se Abraão não tivesse matado quando Deus exigiu que subisse ao monte, por isso que ele subiu o monte dizendo: nós subiremos para o monte e retornaremos. Amém. Por quê? A promessa que Deus tinha dado a Abraão era esta: de ti serão benditas todas as nações da terra, a tua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar. Bem, o único filho, dali viria todas as descendências. E Abraão sabia, isto é entender o plano da redenção. Isto é entender o plano de Deus arquitetado antes da fundação do mundo. Tudo está estabelecido, nada é por acaso, e Deus rege tudo, o grande regente desta grande orquestra.
Abraão sabia, se eu o matar, cumprindo a ordem de Deus, mesmo assim, ele vai ter que descer o monte comigo, porque é dele que vai vir as gerações futuras. Isaac era imortal. O profeta Moisés, ele era imortal. Veja, depois que ele encontrou a sarça ardente e ele voltou lá para libertar o povo de Israel, e veio ali, podia acontecer o que fosse, se ele tivesse sido morto nas águas, na abertura do Mar Vermelho, se Faraó tivesse passado com os carros por cima dele, acontecesse o que acontecesse, Moisés era imortal, porque Deus tinha dito para ele: você vai voltar a este monte com o povo de Israel e vai me adorar aqui, juntamente com o povo. Enquanto ele não cumprisse aquela palavra, ele era imortal. E assim, todos os personagens das Escrituras, todos os demônios do inferno, todos os faraós da terra, todos os exércitos da terra, não podia matar Moisés. Se o fizesse, Deus o levantaria. Ora, ele era imortal até que voltasse à montanha. Abraão era imortal até que a promessa fosse cumprida nele. Isaac era imortal até gerar o seu próximo filho. E assim são todas as pessoas. Assim é você. Existe um plano que Deus estabeleceu em sua vida. E enquanto aquilo não for cumprido, você é um ser imortal, em vida, neste corpo de carne. Eu nem sequer estou falando na parte espiritual, nem do Espírito Santo em você. Estou falando você, como ser humano. Você estava na presciência de Deus. Então, enquanto você não cumprir aquilo que Ele estabeleceu antes do princípio, você é imortal. Enquanto aquilo não for cumprido. Se você e eu temos o batismo do Espírito Santo, nem todos os demônios podem nos impedir de glorificar a Deus, porque era o que nós fazíamos antes de estarmos aqui em carne. Ele não pode tirar de nós esta alegria. Tem em nós uma escritura se cumprindo hoje. Existe alguma parte da Bíblia que se cumpre em você. Veja, você como ser mortal e como ser imortal, mortal por um lado, imortal por outro. A partir do momento que você cumpre o plano de Deus, então você deixa de, neste lado da vida, ser imortal, porque já chegou o momento de ser cumprido. Veja, aí que está. Somos imortal aqui na terra, até que se cumpra o processo de Deus. Nós encontramos uma escritura que nos explica isso, no livro de São Lucas, no capítulo 24, versículo 24. Jesus estava falando para alguém, e ele depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei. Lucas 24, versículo 44. São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Isso é depois da ressurreição. Que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amém. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Se tem alguma coisa sobre você que está escrito nas páginas da Bíblia, isto vai ter que se cumprir, nada vai impedir. Críticas, teu pai, tua mãe, parentes, amigos, trabalhos, doenças, enfermidades, decepções, o que for, nada vai impedir da Bíblia de Deus se cumprir em tua vida. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora, quando foi que você foi selado? Como foi este selo? Vocês estão selados não com o selo de um país, não com o selo de uma religião, não com o selo do Estado, com o selo de igreja, mas o selo é o selo de Deus. O selo de Deus. E de acordo com o livro dos selos, quando os mistérios do livro da redenção foram mostrados para o sétimo anjo, ele mostrou para a igreja isto: olha, um selo é uma obra consumada. Amém. Um selo
é uma obra consumada. Agora, o que é uma obra consumada? Que está pronta, está prontinho, acabada. Então não importa como você vai deixar este mundo, se vai ser por tiro, se vai ser por acidente de carro, se vai ser por morte natural, parada cardíaca, seja velhice, seja o que for. Naquele dia, que já o contemplamos hoje com os olhos do Espírito, naquele grande dia, quando você for chamado, quando o nome seu, que está escrito lá, for chamado aquele nome, eu quero ver qual tumba vai poder te segurar. Eu quero ver tumba de mármore, de pedra, de azulejo, do que for. Quero ver quem vai te segurar. A tumba não vai te segurar, porque você tem um selo em você, selado para aquele dia, para aquele momento, para aquela ocasião, o dia da redenção. Quando se fecha o círculo de Deus, já falamos do dia da redenção no início, quando a redenção foi efetuada lá no grande plano, quando o grande plano de Deus foi mostrado para todos os filhos. Já falamos do dia da redenção lá no início, quando o Cordeiro foi morto, antes da fundação do mundo, quando houve um grande júbilo. Já falamos do dia da redenção, quando ele disse: está tudo consumado. Já falamos do dia da redenção, quando você entra pelo Espírito na palavra e reconhece que você é um filho de Deus, e diz: eu não tenho por que viver de acordo com o mundo, eu sou um filho, eu sou uma filha. Quando você diz assim: olha, realmente eu tenho andado afastado, eu vou voltar para casa e dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me de volta. Amém? Este é o dia da sua redenção. E estamos falando também do dia da redenção, quando o círculo todo se fecha, o alfa e o ômega se turvam no mesmo, o início e o fim se fundirá num só, e você então poderá dizer: puxa, muita coisa eu não compreendia, e era tão simples, era tão fácil compreender essas coisas. Aí você entenderá o sentido, você vai entender o sentido verdadeiro da palavra eternidade, que está além do tempo que você conta, está além das horas, dos dias, da semana, dos meses e anos. Quando aprendemos aqui que é o passado e o futuro de Deus é presente, isto antes da fundação do mundo, o que aconteceu lá no Éden, o que aconteceu no período de Moisés, o que aconteceu na cruz, o que aconteceu nas eras da igreja, o que aconteceu em 63, o que acontecerá no arrebatamento, tudo é presente diante de Deus. Isto significa eternidade. E enquanto você está neste corpo, você é um elemento do tempo. Mas a partir do momento que você passar por esta experiência de deixar esse corpo mortal, e o que é mortal se revestir de imortalidade, e podemos gritar dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Aí quando esse tabernáculo de carne se desfizer e você habitar no outro, ou esse mesmo for transformado, aí você poderá entender tudo isto e saber dizer assim: mas puxa, eu sempre fui um ser eterno, a eternidade sempre esteve comigo, a eternidade sempre esteve aqui. Por isso, meus irmãos, esse selo de Deus em você clama nesse corpo. O clamor do Espírito Santo é no corpo. Lembra, o Espírito Santo geme, clama, geme, intercede com gemidos inexprimíveis. Aonde ele faz isso? Aonde está o Espírito Santo clamando, intercedendo, gemendo com gemidos inexprimíveis? Como disse São Paulo, aonde está isso? Esse selo de Deus em você clama neste corpo por aquele dia, quando você não estará mais limitado ao tempo, não estará mais limitado à luz, matéria e tempo. O Espírito Santo hoje, neste corpo, clama por aquele dia, pois esse é um corpo corruptível. E o Espírito Santo em você clama para te colocar num corpo de imortalidade. Eis aí porque a luta da carne contra o Espírito,
porque esta carne sempre está clamando por as coisas daqui, das coisas rasteiras, te segurando, e você não pode alçar voo, você não pode caminhar mais alto, dar um passo a mais de fé, porque há essa luta da carne contra o Espírito te colocar mais na presença de Deus, porque Ele está clamando por esse momento, por esse dia, este ser eterno dentro de nós, dentro de você, clama pela imortalidade, não clama por algo corruptível. Por isso que a sua preocupação não é nas coisas desta vida, não é pela semente que saiu de meu pai humano, não, esse Espírito não está clamando pela semente que saiu do pai humano. Você estava em seu pai, no seu avô, no seu bisavô, e isto vai voltando como elo até o início. E o Espírito Santo não está clamando, não é por esta semente, corpo, matéria, veio, ou mesmo um germezinho de vida que te vai respirar e todas estas coisas. O Espírito Santo em você está clamando é pela semente palavra. A semente palavra. O que é que somos? Quando foi que começamos a existir? De onde viemos? Quem somos aqui? Para onde estamos indo? Já aprendemos que quando uma criança está para nascer, um corpo se retorcendo, músculos se retorcendo, vivendo através da vida da mãe. Mas ali está você, ali está ao redor daquela mãe o Espírito que habitará naquela criança, ali está você. Aleluia! O Espírito Santo em você clama é pela palavra, e esta palavra é uma parte de Deus. Uma palavra é um pensamento expressado, e estava antes na mente de Deus. É por esta semente, por este corpo espiritual, que o Espírito Santo em mim clama. É minha essência, é uma parte da palavra. Por isso que ela não teve princípio e nem terá fim. Por isso que ela é eterna. Por isso que valeu. Pergunto para Jesus: valeu a pena ter deixado o trono de glória, palácio de marfim, para vir habitar entre os seres humanos e morrer na cruz do Calvário? Pergunte a ele se valeu a pena. Olhe um para o outro e diz: mas por mim, quem somos nós? Mas não foi por esse eu e você que ele morreu, foi por este eu que está dentro deste corpo, parte dele, e ele sabe que sem você o céu é incompleto. Sem esta parte, você é parte do céu, você é parte de Deus. Por isso que o Espírito Santo agora em você pode dizer a mesma coisa que Jesus disse: eu vim de Deus e volto para Deus. Eu vim de Deus e volto para Deus. Por isso que o Espírito Santo em você, ele tem que estar testificando isto: eu e o Pai somos um. O mesmo que Cristo disse, a igreja precisa dizer: eu e o Pai somos um. Eis aí o grande mistério: Deus em Cristo, Cristo na igreja. Para isto que a igreja tem que caminhar, se posicionar na palavra, saber o que ela é, de onde veio, no que está fazendo aqui, para onde ela vai. Caso contrário, a fé de rapto jamais chegará para a igreja. Para isto os mistérios foram revelados, para isto os selos foram entregues. Foi para que a igreja se posicionasse naquilo que ela é, na palavra, parte de Deus, para que possa tomar posse da redenção que já foi efetuada. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. A beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Vamos colocar de pé? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina,
todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Entendeu você? Aos louvores de sua glória, eles poderiam assentar-se lá nas eras eternas, que hão de continuar. Veja, lá nas eras eternas, que hão de continuar. E seus filhos gritariam: Abba, Pai, Abba, Pai. E os anjos dizem a respeito do que estão falando, porque os anjos não entendem o que você entende sobre redenção, porque eles não foram redimidos, eles não estavam caídos para serem comprados de volta, você estava. Os anjos não entendem o seu louvor, os anjos não entendem a sua adoração, eles só se prostram e rendem graça e ficam quietos. E ele diz: mas do que estão falando eles? Por que este povo se alegra? Por que se rejubilaram e bateram palma lá no início? Por que fazem isto durante as eras? Por que farão isto no futuro? Quando voltarem para lá de novo, os anjos dizem: a respeito do que estão eles falando? O que estão falando eles, tão belamente é mostrado na parábola do filho pródigo. Então eles não entendem o que é isto: eu estava perdido. Este é meu filho, ele estava perdido e agora foi achado. Se fosse para explicar para os anjos, ele estava morto e está vivo outra vez. Traga um novilho cevado, o melhor manto, um anel, coloque em seu dedo e vamos. Não é de se admirar, aí está de onde eu li o início. Não é de se admirar quando as estrelas da manhã cantaram juntas e os filhos de Deus gritaram de regozijo, quando eles viram o plano da salvação, Deus colocando o seu nome no livro antes da fundação do mundo. Amém. E agora você entende isto, porque este livro foi aberto, o livro dos mistérios, o livro da redenção, e agora você entende o que é ser um ser redimido por Deus. Pai bendito, Deus misericordioso, nós estamos satisfeitos, Pai, pela Tua presença, pelo Teu ensinamento, pelo Teu grandioso poder. Obrigado, Pai, por este culto, por este ensinamento, por esta palavra. Tudo devemos ao Senhor. Não temos feito nada, não temos nada que fazer. Só temos que crer no que está escrito, só temos que crer em Tuas promessas. Obrigado pela revelação dos mistérios, Senhor. Obrigado pelo período das eras que o Senhor tem intercedido por Tua igreja. Obrigado por agora o mistério ter sido mostrado para nós. Obrigado por esta voz de trovão. Obrigado por esse rugido de leão que tem vindo para nos despertar para a verdade do dia, para a mensagem da hora que estamos vivendo. Obrigado por tudo, Pai. E quando voltarmos aqui mais uma vez, que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe. Domingo pela manhã às 9 horas, escola dominical. À noite, domingo à noite às 19 horas, mais um culto na presença de Deus. Ouvintes do rádio, Deus os guarde, Deus os abençoe poderosamente. Aperte a mão do seu irmão, abrace seu irmão, sua irmã e diga: Deus te abençoe.